Muito boa noite, muito bem-vindos a esta atividade à noite na praia. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia Vitória, Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Praia Vitória, excelentíssimos senhores vereadores do município da Praia da Vitória, minhas senhoras e meus senhores, é para o Instituto Açoriano de Cultura uma honra estar aqui hoje, embora este não fosse o espaço inicialmente previsto, mas a meteorologia assim nos obriga, por segurança, a estarmos aqui para falarmos de duas figuras tão ligadas a esta cidade, Almeida Garrett e, peço desculpa, e Vitorino Mésio. Esta atividade, à noite na praia, é uma atividade que o Instituto pensou há uns anos para celebrar alguns lugares simbólicos da cidade relacionados com as vivências e cultura deste município que tantas tradições tem relativamente a estas questões. Começamos por celebrar o jazz, indissociável da presença norte-americana aqui na ilha. Ainda não há muito tempo falamos da solidariedade e pensá-la hoje, o que é que isso significa hoje no século XXI, tendo em conta uma tradição secular relacionada com o Espírito Santo, e hoje estamos aqui para celebrar Vitorino Mésio, filho desta cidade, desta terra, que ele também soube cantar, e Almeida Garrett, que talvez seja uma figura menos conhecida ou menos apreciada, porquanto alguns devem ter estudado Almeida Garrett e as suas viagens na minha terra, na escola, e portanto normalmente essas coisas ficam sempre mais memórias. No entanto, esta figura, Almeida Garrett, é indissociável da introdução do romantismo em Portugal, e eu gostaria de recordar que sem o romantismo nós não teríamos, por exemplo, o cuidado e a atenção que temos para com o folclore, uma palavra de origem alemã e que tem a ver com os usos e costumes do povo. O Almeida Garrett foi, portanto, o introdutor deste pensamento, desta vivência e depois de uma corrente literária em Portugal, e foi também um exímio cultor do teatro que ele propugnou, defendeu e promoveu, estando ligado à criação do Teatro Dona Maria II, em Lisboa. Dona Maria II, que também está ligada a este município, para a atribuição do título da vitória posterior a todo o conflito na altura do século XIX, das guerras liberais, com a batalha que acabou por dar origem ao nome e que se celebra no dia 11 de agosto, sendo feriado daqui do município. Permitam-me que leia aqui a minha cábula para não tergiversar muito. Este evento conta com a presença do Dr. Francisco Nogueira, a quem, em nome do Instituto, muito agradeço o ter aceito o nosso convite para falar de Almeida Garrett e de Vitorino Mésio, e também do duo Cordibus, com José de Sousa na guitarra e Evandro Menezes na viola da terra, a quem, em nome do Instituto, também muito agradeço. Obviamente que o meu agradecimento especial terá que ser para o município, para a autarquia da Praia da Vitória, sem o apoio da qual este evento não seria possível. Para finalizar, gostaria de também dizer que esta atividade à noite na praia terá um último evento em setembro, para falarmos da importância de uma instituição também secular, que é a Misericórdia da Praia da Vitória, e o seu papel e o seu contributo para o bem-estar dos praenses. Portanto, sem mais, dava a palavra ao Dr. Francisco Nogueira e mais uma vez reiterava os agradecimentos do Instituto Açoriano de Cultura à autarquia da Praia da Vitória, nas pessoas da sua Presidente e da sua Vereadora da Cultura. Muito obrigado.
Só aqui organizar isto. E já está. Para morrer à sede, não é? Boa noite. Agradeço desde já o convite do IAC para estar aqui presente nesta noite. Palavra de apreço às entidades públicas e privadas aqui presentes, senhoras e senhores. Hoje vamos fazer uma breve viagem pela vida de dois nomes da cultura relacionados com esta ilha, Almeida Garrett e Vitorino Nemésio. Um percurso de vida. Será uma coisa breve, mas sentida, sobre estes dois homens. Um pouquinho em cima, mais fácil, talvez. Hoje, dia que comemoramos os 42 anos que esta Praia da Vitória foi elevada à cidade, vamos viajar no tempo. Falar de Almeida Garrett e de Vitorino Nemésio é fazer uma viagem para dois nomes indeléveis da nossa história e da nossa literatura. É difícil pensar a primeira metade do século XIX sem pensarmos em Almeida Garrett e o seu papel essencial para a divulgação do romantismo e das suas lutas pelo que acreditava. Como também grande parte do século XX é marcado pelos trabalhos de Nemésio, dois escritores que nasceram com quase 100 anos de diferença, um em 1799 e o outro em 1901, e que procuraram passar para o papel aquilo que defendiam. Ambos marcaram o seu tempo e hoje fazem parte da memória coletiva de todos nós. Temos toponímia e monumentos nesta terra que nos relembram que o seu papel foi importante para esta ilha e para o seu povo. Também são dois nomes ligados à nossa ilha, um por ter vivido uma parte da sua adolescência e outro por ter nascido e crescido nesta terra. Um viveu mais em Angra e o outro na praia, mas ambos celebraram esta ilha e estas duas cidades marcantes da história dos Açores. Ambos entenderam a força e garra de ser terceirense e cada um, à sua maneira, cantou o melhor que pôde o que aprendeu neste rochedo da salvação, como nos chamou Alexandre Herculano, outro nome liberal que por aqui passou e que aqui fez os seus 22 anos. Almeida Garrett, o romântico, não nasceu cá, mas tem forte ligação a esta terra. João Batista de Silva Leitão de Almeida Garrett nasceu a 4 de fevereiro de 1799, há exatos 224 anos. Escritor e dramaturgo, marcou o início do romantismo em Portugal. Foi par do reino e ministro e secretário de Estado, figura incontornável da primeira metade do século XIX em Portugal. Nome que não devemos esquecer. Nasceu no Porto, passou a sua infância na Quinta do Sardão, em Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia. Com as invasões francesas, e estando na adolescência, vem viver para a Terceira com o seu tio paterno, Alexandre José da Silva Garrett. Mais tarde, Dom Frei Alexandre da Sagrada Família, 25º Bispo dos Açores e primeiro Bispo nascido nos Açores, Bispo de 1816 a 1818. Foi no seu bispado que Francisco Araújo tornou-se o 7º capitão-general dos Açores, aproximando-se dos deportados da Amazônia e dos ideais liberais que circulavam pela elite desta ilha terceira. Será que alguns destes ideais chegaram ao jovem Garrett? Não sabemos, mas devemos pensar que sim. Garrett vem para a Terceira em 1809, instalando-se na casa do tio, na atual Rua de São João, como podem ver ali pela fotografia. Toma ordens menores, mas não pretende seguir vida religiosa. Apaixona-se por uma jovem inglesa. Em 1814, com 15 anos, vai passar um tempo à casa de um tio materno, João Carlos Leitão, na Graciosa. Tentar afastá-lo, então, da ilha e das confusões, mas na Graciosa envolve-se também com uma jovem,
O sangue, então, aqui da juventude de Garrett estava forte. Regressado ao continente, em 1816, para fazer o curso de Direito na Universidade de Coimbra. Em 1818, passa a adotar o nome de Almeida Garrett. Em 1821, publica o Retrato de Vênus, criticado por ser considerado ateu e imoral. Participa na Revolução de 1820, apoia então ao liberalismo, que passa a ser parte dos seus princípios e da sua forma de ver a vida. Com a Vila Francada, parte para o exílio em Inglaterra em 1823, mesmo com o fracasso desta tentativa de derrubo do rei Dom João VI, pelo príncipe, seu filho Dom Miguel, continua em Inglaterra. O ambiente liberal e da Constituição vintista tinha perdido alguma força e, como tal, Almeida Garrett continuou então no seu exílio inglês. Em Inglaterra, entra em contacto com uma nova forma literária, o romantismo, uma forma de escrita que o fascina fortemente. Em 1824, parte para a França. Publicação então em Portugal, em 1825, ele não está em Portugal, mas publicação em Portugal, do livro Camões, que marca então o início do romantismo em Portugal. Em 1826, publicação de Dona Branca, e neste ano regressa a Portugal. Funda o Jornal Português, 1826-1827, cria o semanário O Cronista, em 1827, colaboração com outros jornais e defesa dos princípios liberais. Em 1828, com Dom Miguel a assumir o trono e a terminar com o liberalismo, parte para o exílio de novo, na Inglaterra. Ela III torna-se o baluarte do liberalismo nesta época. O Duque Saldanha e Vila Flor partem para a Terceira para defender o liberalismo. O Duque de Palmela, outro liberal, nomeou o Conde de Vila Flor capitão-general dos Açores. Na Terceira, vai-se organizando a resistência a Dom Miguel e ao absolutismo. Em Inglaterra, os liberais exilados iam aumentando e olhavam para a Terceira como o último reduto da defesa daquilo que acreditavam. Em 23 de setembro de 1829, poema A Vitória da Terceira, publicado no jornal português O Chaveco Liberal, um jornal fundado em Londres, no exílio, relembrando a vitória na Batalha do 11 de agosto de 1829. Neste poema, ele grita por viva a liberdade. Temos aqui o início do poema, que é longo. Não vou estar aqui a ler o poema, mas quem quiser pode procurar na internet, que é bastante interessante este poema de Almeida Garrett. Batalha que animou então as hostes liberais na ilha e também no exílio, dando força à ideia da liberdade e do liberalismo. Em dezembro de 1831, parte para Paris. Chega à Terceira a 17 de março de 1832. Dias antes, Dom Pedro IV tinha chegado à ilha a 3 de março. Depois de abdicar do trono brasileiro, em nome do seu filho Dom Pedro, futuro Dom Pedro II do Brasil, o nosso Dom Pedro passa a ser Duque de Bragança e, quando chega à Ilha Terceira, assume a regência em nome da sua filha, a Rainha Dona Maria II. A 7 de maio, embarca então para São Miguel, preparação para o desembarque no continente. A 27 de junho, uns dias depois, partida para o continente nos chamados 7.500 bravos do Mindelo, que lutaram pelo liberalismo em Portugal continental. Dá-se início, então, à Guerra Civil de 1832-1834. A 8 de novembro de 1832, Vila Flor é elevada a Duque da Terceira, aproximando este liberal da terra que o recebera e que fora o seu quartel-general durante as lutas liberais. Em 1834, dá-se então a vitória liberal.
Garrett passa a ter funções políticas, mostrando as suas capacidades de ação e sempre defendendo o liberalismo que tanto acreditava. Decreto Real de 12 de janeiro de 1837 e publicado no Diário do Governo número 17 de 20 de janeiro deste ano. Decretado então pela Rainha Dona Maria II, embora assinado pelo Secretário de Estado dos Negócios do Reino, Passos Manuel, foi redigido então pelo nosso Garrett. Almeida Garrett relembra neste decreto que há de ficar na história a dos extraordinários serviços e sacrifícios que à minha causa e à de toda a nação portuguesa, que é a santa causa da liberdade e da civilização, fizeram os leais habitantes da Ilha Terceira, único refúgio que em toda a vasta monarquia portuguesa acharam os poucos leais que no meio da defecção de tantos aí foram protestar por sua honra e pela do povo português, a qual tão nobremente reabilitaram depois, levando aos combates e à vitória a flor da mocidade daquela ilha, assim, na reconquista do arquipélago dos Açores, no memorável cerco do Porto, como em todos os ilustres feitos que se fizeram até à completa restauração do reino. Salientando que à Vila da Praia coube a fortuna de ser teatro de uma das mais pasmosas façanhas que ainda obrou a lealdade e valor português, na memorável batalha de 11 de agosto de 1829. É devido que estas duas mais consideráveis povoações da dita ilha fique padrão do muito que aí se fez, e de tanto que elas bem mereceram da pátria e do príncipe. Ordeno, portanto, artigo 1º, a respeito da cidade de Angra, parágrafo 1º, a cidade de Angra da Ilha Terceira será denominada de ora em diante cidade de Angra do Heroísmo, ao título de muito nobre e leal que já tinha a cidade referida, se acrescentará o de sempre constante. Artigo 2º, a respeito da Vila da Praia. A Vila da Praia da Ilha Terceira será de ora em diante denominada Vila da Praia da Vitória e ficará tendo o título de muito notável. E ali tem o Diário do Governo que tem este decreto publicado. Para a nossa sorte, os diários do governo estão todos disponíveis online hoje em dia. É só pesquisar e encontra-se toda a informação dos diários de governo do liberalismo. E até da Primeira República também já estão disponíveis. Almeida Garrett elabora um plano para a fundação e organização do Teatro Nacional de Lisboa, o Teatro Nacional Dona Maria II, no Rossio. Critica o cabralismo entre 1842 e 1848, afastando-se um pouco da vida política. Em 1846 é publicado o romance Viagens na Minha Terra, obra que fez parte das minhas leituras escolares, como de muitos de vós. Em 1850 o drama Frei Luís de Sousa é apresentado pela primeira vez, outra obra importante e que também fez parte do estudo de alguns de nós. Em 25 de junho de 1851, feito visconde pelo seu papel na defesa da causa liberal. Regressa à vida política em 1852, com a regeneração que começou em 1851, nunca deixando de defender aquilo que acreditava. Publica em 1853 outro livro conhecido, Folhas Caídas, coletânea de poemas que causou escândalo no país e que voltou a chamar a atenção para Garrett. Em 1854, no ano da sua morte, afasta-se do Parlamento e morre em Lisboa, a 9 de dezembro. Enterrado no Cemitério dos Prazeres, depois trasladado a 3 de maio de 1903, no início do século XX, para o Mosteiro dos Jerónimos, hoje jaz no Panteão Nacional. E antes passamos ao Vitorino Mésio, um golinho de água.
Bem, vamos falar então aqui do escritor da açorianidade. Um homem multifacetado. Nasceu aqui nesta praia e defendeu o que era ser ilhéu como ninguém. Ele é um homem com muitas facetas, seria difícil aqui definir. Vitorino Nemésio Mendes Pinheiro da Silva foi romancista, ficcionista, cronista, ensaísta, biógrafo, historiador da literatura e da cultura, jornalista, investigador, epistelógrafo, filólogo, comunicador televisivo e professor. Muitas coisas num só homem. Nemésio nasceu então a 19 de dezembro de 1901, na Praia da Vitória, naquela casa que devia ter sido hoje o albergue desta palestra, mas que por outros motivos não pode ser, mas podem visitar. Filho de Vitorino Gomes da Silva e de Maria da Glória Mendes Pinheiro. Foi no Liceu de Angra que foi introduzido ao mundo das letras pelo professor Antão Manuel António Ferreira Deusdado, autor da revista de Educação e Ensino. Protegia-se na casa das tias maternas, que protegiam quando o pai estava zangado com o filho e fugia para lá para se proteger de uma boa surra. Então essas tias são muito importantes para ele e que, além de o proteger enquanto miúdo, mais tarde apoiaram e financiaram também os estudos de Nemésio em Coimbra. Publicou em 1916 o seu primeiro livro de poesia, o chamado Canto Matinal. Teve algumas dificuldades com o ensino, acabando por se transferir para a Horta, no Faial, onde concluiu o curso geral dos liceus a 16 de julho de 1918, poucos dias antes de terminar a Primeira Guerra Mundial. Nesta cidade, teve contacto com o grande fluxo marítimo e a animação noturna resultante do aproximar, obviamente, do final da guerra e da presença constante de estrangeiros devido a este Porto da Horta, ser um local de reabastecimento de frotas e de descanso para os marinheiros nos mares dos Açores. Este contacto vai ser importante na vida de Nemésio e também na sua escrita, como veremos mais à frente. Em 1916, cria a revista, o jornal Estrela d'Alva, aqui na Terceira. É uma revista literária, ilustrada e noticiosa, que dura 3 anos, 16 em 1919. É uma publicação cultural que tinha como objetivo colmatar a falta de uma publicação literária nesta Ilha Terceira. Procura cultivar os leitores, então, para a arte. Nemésio é responsável por cerca de meia centena de textos desta revista, sobretudo nos primeiros anos da revista, entre 1916, 1917 e 1918, sobretudo. Em 1919 termina a revista e também há um ponto de partida, ou uma nova viagem, então, aqui para Nemésio, que embarca num percurso de vida diferente. Inicia então o seu serviço militar como voluntário de infantaria, fazendo então a sua primeira viagem para fora dos Açores. 2 anos depois, entra para a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tal como Garrett, 100 anos antes. Acaba 3 anos depois, em 1924, mudar-se para o curso de Ciências Histórico-Filosóficas na Faculdade de Letras da própria Universidade de Coimbra. Em 1925, matricula-se no curso de Filologia Românica na Faculdade de Letras. Durante este período, conhece o escritor republicano espanhol Miguel Unamuno, com quem manterá uma troca de correspondência até à morte deste em 1936, ali pouco antes de começar a Guerra Civil de Espanha. Esta relação será importante para a afirmação de um pensamento republicano, então, no próprio Nemésio. Em 1926, é cofundador e diretor do jornal Republicano, devido a esta influência espanhola, chamado de Gente Nova, clara consequência, obviamente, deste contacto com o Unamuno. Nemésio casou-se a 12 de fevereiro de 1926, em Coimbra, com Gabriela Monjardino de Azevedo, com quem teve, em um espaço de 5 anos, 4 filhos. Neste, entretanto, transfere-se para a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde concluiu o curso
em 1931, com excelentes notas. Inicia então a sua atividade de docência na mesma faculdade, com o ensino das disciplinas de literatura italiana e também de literatura espanhola. No ano de 1934, Nemésio doutorou-se em Letras pela Universidade de Lisboa, com a tese A Mocidade de Herculano até à volta do exílio, um autor liberal como Garrett, que também fascinou aqui o nosso Nemésio. Foi então convidado por uma universidade belga para lecionar, onde esteve entre 1937 e 1939, período antes do início da Segunda Guerra Mundial, e assistiu às mudanças que se faziam sentir na Europa Central neste período. A sua condição de terceirense, açoriano e léu estaria fortemente presente na sua obra. Em termos de ficção, o autor terceirense começa a sua carreira com a publicação do volume de contos Passo de Milhafre, a partir de 1924. Posteriormente, renomeada O Mistério do Passo de Milhafre, em 1949. A sua escrita é marcada então pela descrição dos lugares e do desenho das personagens, dando um lado muito real às personagens que cria. A sua obra tem títulos como Corsário das Ilhas, Festa Redonda, Varanda de Pilatos, entre tantos outros. Passou a ser conhecida e, sobretudo, reconhecida. E ali temos a Festa Redonda. Publicado em 1950, é um livro popular escrito por um erudito, uma linguagem simples, mas não simplista, tomando também a capacidade de escrita de Nemésio. Este livro foi oferecido, como o próprio diz ali, oferecido ao povo da Ilha Terceira. Livro que marca o seu discurso festivo e de conteúdos vários, poesia apelativa, abusando então da oralidade, que Nemésio quis explanar muito bem neste livro, nesta obra. Temos aqui exemplos interessantes da Festa Redonda e da linguagem simples e ao mesmo tempo completa de Nemésio. Pronto, vou tentar, não sou propriamente um bom declamador de poemas, mas temos aqui uma parte que eu acho que vale a pena ler. Eu fui à terra do brabo para amar com mansidão. É mais braba do que um touro, a sorte que aos tristes dão. Ao mar dá-me uma moreia, ao silva dá-me uma amora, ao meu amor dá-me a vida, que a morte não se demora. Samacaio deu à costa, sem ser navio nem peixe, eu arribei a uma vida, queira Deus que não me deixe. Samacaio foi à América, veio de lá calafona, trouxe uma suera de lã para o peito da minha dona. Poema interessante. Fala-me desta oralidade na obra do Nemésio e da aproximação então aqui ao povo e ao povo que ele queria que conhecesse esta obra e que se conhecesse a si próprio. Obviamente que o auge do romance em Nemésio foi atingido em 1944 com esta grande obra, uma das obras-primas da literatura portuguesa do século XX, Mau Tempo no Canal. O Mau Tempo no Canal é uma obra cuja ação decorre nas 4 principais ilhas do Grupo Central, Pico, Faial, São Jorge e Terceira, entre 1917 e 1919. Estes anos representam então aquele período em que o próprio Nemésio viveu no Faial e em contacto com outras personalidades, outras culturas que o fizeram pensar, repensar e fazer esta grande obra. Na sua escrita, Nemésio evidencia a açorianidade que o representava e a sua cultura. A primeira vez que Vitorino Nemésio utilizou a palavra foi quando falou da sua açorianidade, das suas saudades da terra natal, da sua alma enquanto açoriano que se encontrava longe de casa, no continente. Em Coimbra, a 19 de julho de 1932, na comemoração dos 500 anos da descoberta dos Açores, na altura acreditava-se que os Açores tinham sido descobertos em 1432 e não como hoje, em 1427, o autor terceirense definiu o que era a açorianidade. A geografia para nós vale outro tanto como a história,
E não é de balde que as nossas recordações escritas inserem uns 50% de relatos de sismos e enchentes. Como as sereias temos uma dupla natureza, somos de carne e pedra. Os nossos ossos mergulham no mar. Uma definição muito interessante aqui da açorianidade. Nada melhor que olhar para este poema, a Concha, de Nemésio, que fala da sua casa. Em minha casa, Concha, como os bichos, segreguei-a de mim com paciência. Fechada de marés, ações e lixos, o horto e os muros sou areia e ausência. Minha casa sou eu e os meus caprichos, o orgulho carregado de inocência. Se às vezes dá uma varanda vência, o sal que os santos esborou nos nichos. A telhadosa de vidro e escadarias, frágeis cobertas de era ou bronze falso, ladeira aberta pelo vento, as salas frias. É a minha casa, mas é outra a história. Sou eu ao vento e à chuva, aqui descalço, sentado numa pedra da memória. Peço desculpa então por isto. Não sou um bom declamador, então muito menos como Vitorino Mesa, que teria feito esta declamação deste poema de forma brilhante. Em 1958, leciona no Brasil, na cidade da Bahia. 2 anos depois, a 19 de julho de 1961, foi feito grande oficial da Ordem do Infante Dom Henrique e 6 anos depois, 17 de abril de 1967, grande oficial da Ordem Militar de Santiago de Espada. Postumamente, a 30 de agosto de 1978, uns meses depois de ter morrido, é homenageado com a Grande Cruz da Ordem Militar de Santiago da Espada. Recebe o Prémio Leitura Nacional em 1965. Em 1974, 11 anos depois, é atribuído um Prémio Internacional Prémio Montaigne. Quando, a 12 de setembro de 1971, atingiu a idade limite legal de exercício de funções públicas, proferiu a sua última aula na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Era o fim da sua carreira académica, mas não era o fim de Nemésio, que se vai reinventar. Um homem multifacetado, não é? Autor e apresentador do programa televisivo, se bem me lembro, entre 1970 e 1975, onde dava palestras mostrando a sua capacidade única como comunicador. Escreveu biografias mostrando que tinha uma grande capacidade para a pesquisa e para a escrita, como nós sabemos. Colabora então em diversas revistas e jornais ainda, assumindo já depois de ser catedrático jubilado entre 11 de dezembro de 1975 e 25 de outubro de 1976, num período de quase um ano, a direção do jornal O Dia, que depois abandona pelo cansaço. Vitorino Nemésio morreu então a 20 de fevereiro, de 1978, em Lisboa, no Hospital da CUF. Como seu último desejo, pediu que os sinos tocassem o Aleluia em vez do dobro de afinados. Jaz no cemitério de Santo António dos Olivais, em Coimbra. Depois desta viagem, é bom entender que Almeida Garrett teve os seus anos de formação como homem aqui nesta ilha, e foi aqui que veio quando se preparava para defender o liberalismo. Foi esta praia da Vitória que cantou no seu exílio e que enalteceu pelo seu papel na vitória do liberalismo e na defesa dos ideais liberais. A sua obra é reconhecida e o seu papel na história está bem definido. A sua luta pela liberdade foi constante ao longo da sua vida e começou aqui, neste rochedo da salvação. Nemésio sempre amou e cantou como ninguém a sua praia da Vitória. Escritor da serenidade, Nemésio deixou uma vasta obra e muito material para estudar. Simboliza o sentimento que todos os açorianos têm, que os torna únicos nestas ilhas de bruma. Criou um conceito que ainda hoje marca os açorianos, onde quer que estejam, a sua ligação a esta terra. Tal como Nemésio e Garrett, nunca devemos perder o amor à nossa terra e à defesa dos interesses locais, pois as nossas raízes, o meio social em que crescemos e vivemos, marca para sempre
a nossa visão do mundo. O espírito de liberdade de Garrett e a serenidade de Nemésio são sentimentos que estão muito bem impregnados na nossa alma de terceirenses. E não devemos deixar de os recordar e, sobretudo, defender. Obrigado. Não sei se tem alguma pergunta que eu possa responder. Se não, passamos então ao do... Bem, obrigado então. Muito obrigado, Dr. Francisco Nogueira, por esta bela palestra que nos deu aqui em breves pinceladas uma amostra sobre estas duas figuras. E sem mais, chamava então ao palco os nossos músicos do duo Cordibus. Desculpem. José de Sousa ao palco, por favor. E Ivandro Menezes. Então, uma salva de palmas serem a favor para os músicos. Muito obrigado.
Então, para finalizar, esperando que tenham conseguido imaginar este evento, não aqui neste auditório, mas na Casa Vitorino Nemésio, e aproveito para recordar que Nemésio gostava de pensar que era um tocador de viola da terra, gostava de dedilhar a sua guitarra, embora reza a história que não fosse um tocador por aí além, mas isso são outras histórias. E Almeida Garrett, o nosso doutor Francisco Nogueira referiu um livro um bocado polémico dos seus tempos de juventude. Não nos podemos esquecer que nas tabernas, digamos no Bafão de Coimbra e mais tarde no Bafão de Lisboa e também no estrangeiro, gostava de frequentar casas de má fama, casas essas de má fama porque eram frequentadas por fadistas e outros habitantes desses antros de perdição, que ao fim e ao cabo são hoje as salas de espetáculo, mas eram outros tempos. Sem mais, e agradecendo mais uma vez a presença de todos, chamava a Sra. Presidente para encerrar este nosso evento com, mais uma vez, um obrigado do Instituto pela presença de todos. Muito bem, boa noite a todos. Boa noite àqueles que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar durante o dia de hoje. É com elevada satisfação que encerramos hoje um dia que foi tão especial para a praia. A comemoração de 42 anos da Praia da Vitória, elevada à cidade, sem dúvida muito mais elevada hoje pelos momentos que nos proporcionaram. Obrigado ao Instituto Açoriano da Cultura por este magnífico momento. É sem dúvida uma pena que nós não o possamos ter vivido na Casa Vitorino Nemésio, de forma a harmonizar tudo o que estava preparado para nós fazermos o encerramento desta comemoração, mas principalmente para podermos usufruir da praia à noite. Na verdade, já é noite, nós continuamos na praia, fica a promessa e o pedido de continuação de colaboração com o vosso Instituto para muitos momentos como este possam ser novamente perspectivados e que possam ter enquadramento na Casa Vitorino Nemésio. O que é certo é que São Pedro hoje, de alguma forma, não foi muito colaborante connosco e na certeza de poder receber-vos da melhor forma e muitos mais praienses ou visitantes que gostávamos de ter connosco, ficámos na dúvida se teríamos condições para vos receber a todos e nesse sentido entendemos que depois de estar neste espaço seria mais seguro transitarmos e podermos estar aqui no conforto do nosso auditório e receber aquilo que nós aqui assistimos com muito gosto. Muito obrigado ao Dr. Francisco Nogueira, mais uma vez pelas suas exposições que são tão ricas e que nos fizeram reviver aqui algumas memórias que de uma certa parte eu já teria referenciado no primeiro momento, referindo-me a Vitorino Nemésio, que obviamente é um ex-libris para nós e que será sempre tratado com muito carinho nesta que é a sua praia e que é nossa também. Em relação ao Almeida Garrett, foi muito importante também reviver tudo o que ele marcou. Às vezes nós esquecemos e é sempre importante as suas referências, levando-nos a reviver e a ter a oportunidade de perceber o quanto estes dois homens foram importantes para a Praia da Vitória. Neste sentido, agradecer também a presença dos dois músicos fantásticos que estiveram connosco. Desta forma, agradecer-vos mais uma vez a presença e dizer que foi um momento muito, muito rico e que é para o município da Praia da Vitória uma enorme honra poder encerrar este dia da melhor forma. Muito obrigada a todos. Uma boa noite.